Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, termina na sexta-feira a campanha do Sebrae para a renegociação de dívidas da pandemia para micro e pequenas empresas. Até março, a inadimplência atingiu 5% dos negócios. As dívidas de micro e pequenas empresas que forem feitas durante a pandemia podem ser renegociadas. Uma campanha lançada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas está dando apoio aos pequenos negócios que tenham empréstimos com parcelas em atraso. A proposta é oferecer melhores condições aos micro e pequenos empresários para voltar à normalidade dos fluxos de pagamento. O Sebrae também está oferecendo orientação financeira às empresas que queiram readequar sua rotatividade de caixa às novas condições do empréstimo. Em 2021, o saldo de crédito para pequenos negócios foi de quase 358 bilhões e meio de reais. E até março deste ano, a taxa de inadimplência tinha chegado a 5%. A campanha nacional de renegociação de dívidas conta com o apoio de instituições parceiras, como a Serasa, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros bancos. A estimativa é beneficiar cerca de 14 mil empresas, entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos apoiar não só nesse momento, mas em todo o restante do ano, para que a gente possa fazer com que essas empresas consigam acessar o crédito e também ter as suas condições de vida financeira estabelecida. Muito oportuno para que a gente continue mantendo os nossos funcionários as portas abertas, né? Então, assim, não tem outra alternativa. E falando sobre coronavírus, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid para pessoas acima de 50 anos e trabalhadores da saúde de todas as idades. A medida, que havia sido antecipada pelo ministro Marcelo Queiroga, agora é oficial. Com a medida, as pessoas com mais de 50 anos ou trabalhadores da saúde que tomaram a primeira dose de reforço há mais de 4 meses já podem receber a segunda dose de reforço. Em nota técnica, o Ministério da Saúde diz que podem ser aplicadas as vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca, independente das doses aplicadas anteriormente. Uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, encomendada pelo Ministério da Saúde, mostrou que a combinação de vacinas diferentes é mais eficaz. Os resultados mostraram ainda que a dose de reforço pode aumentar em até 100 vezes a produção de anticorpos contra a Covid-19. A pasta diz que tomou a decisão considerando a necessidade de reforçar a imunização da faixa etária e de trabalhadores que estão na linha de frente dos serviços de saúde, com maior risco de contaminação. Até agora, o segundo reforço contra a Covid-19 estava autorizado apenas para pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos. A ampliação do público-alvo para a 4ª dose se dá em um momento em que o Brasil enfrenta, após flexibilizações, uma alta no número de casos e internações pela doença. Para tentar frear as contaminações, vários estados e municípios também voltaram a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, prevê mais chuvas para Pernambuco até quinta-feira. Os temporais já causaram a morte de 128 pessoas e muitos prejuízos em todo o estado. 37 municípios decretaram situação de emergência. O INMET prevê que vai continuar chovendo em toda a região nordeste do país, pelo menos até a próxima quinta-feira. Há chances de mais chuva na região metropolitana do Recife, onde o número de pessoas desabrigadas já passou de 11 mil. Segundo a Defesa Civil, mais de 71 mil pessoas ainda estão fora de casa depois dos temporais. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais alerta para a possibilidade de alagamentos e inundações urbanas moderadas na zona da Mata de Pernambuco e na região metropolitana da capital. Diante da situação, agentes comunitários e de saúde, treinados pela Prefeitura do Recife, vão fazer visitas para avaliar as informações de danos patrimoniais causados pela chuva. A gestão municipal informou que começou a treinar 140 agentes para agilizar o pagamento do auxílio emergencial do estado de Pernambuco, junto com a Prefeitura da capital. O governo do estado anunciou o Auxílio Pernambuco, no valor de R$ 1.500 a famílias atingidas pelas chuvas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.
A Prefeitura de Recife também anunciou um auxílio de R$1.000 para as famílias do Cadúnico, que moram em áreas de risco reconhecidas pela Defesa Civil. Além disso, a gestão municipal vai aumentar para R$300 o valor do auxílio moradia, com a ajuda financeira da Câmara de Vereadores. E nos destaques internacionais, o chanceler russo Sergei Lavrov classificou como inconcebível a decisão de Bulgária, Macedônia do Norte e Montenegro de fechar o espaço aéreo ao avião em que viajava. O ministro russo das Relações Exteriores tinha uma viagem prevista a Belgrado para se reunir com autoridades da Sérvia, um dos poucos países que se mantiveram próximos à Rússia depois do início da ofensiva militar na Ucrânia. Aconteceu o impensável e entendo o interesse que mostram na nossa avaliação destas ações escandalosas. Esta foi uma privação de um Estado soberano ao direito de fazer política externa. O governo russo afirmou que os países vizinhos à Sérvia fecharam os canais de comunicação ao rejeitar a autorização de sobrevoo do avião do chanceler. O Kremlin denunciou a decisão como um ato hostil que pode provocar problemas, mas advertiu que não vai impedir que a diplomacia russa continue trabalhando. Representantes de vários países se reúnem na Alemanha para tentar concretizar a ambição apresentada durante a COP26, que aconteceu há 6 meses. A ONU afirmou que as crises atuais não podem justificar uma falta de combate contra as mudanças climáticas. Representantes de cerca de 200 países estão reunidos para 11 dias de sessão intermediária em Bonn, sede da agência especializada da ONU, para tentar concretizar a ambição apresentada há 6 meses durante a COP26 em Glasgow. A comunidade internacional reafirmou, então, o objetivo de conter o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, quando o aquecimento já é de 1,1 graus Celsius, desde que a humanidade começou a usar industrialmente as energias fósseis. Desde a reunião na Escócia, o mundo foi abalado pela invasão da Ucrânia e as consequências nos mercados de energia e alimentos, muitas vezes empurrando a crise climática para o segundo plano, apesar da divulgação de um relatório alarmante do IPCC, os especialistas em clima da ONU. O Pacto Climático alcançado em Glasgow convocou os países a revisitar e fortalecer os objetivos para alinhá-los com os do Acordo de Paris até o final de 2022. O Acordo de Paris, peça fundamental na luta contra as mudanças climáticas, busca conter o aumento médio da temperatura do planeta bem abaixo dos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e, se possível, abaixo de 1,5 graus Celsius. Muitos países não cumprem com os compromissos atuais, o que deixa os objetivos de Paris fora de alcance. Especialistas estimam que o mundo está atualmente em uma trajetória catastrófica de aquecimento de 2,8 graus Celsius. E antes de encerrar, olha só, o bilionário Elon Musk voltou a cogitar a possibilidade de retirar a oferta de compra do Twitter com a alegação de que a rede social não cumpre com as obrigações de fornecer os dados necessários sobre contas falsas. Um documento apresentado à Bolsa de Valores, divulgado nesta segunda-feira, afirma que o Twitter cometeu uma clara violação material das obrigações sob o acordo de fusão. Com isso, Musk se reserva o direito de não consumar a transação e o direito de encerrar o acordo de fusão. O texto foi divulgado no site da Agência Reguladora do Mercado de Ações, a SEC. Depois de apresentar em abril uma oferta de compra da plataforma por 44 bilhões de dólares, Musk colocou em dúvida várias vezes os dados fornecidos pelo Twitter sobre contas falsas e as medidas adotadas para limitar a proliferação. De acordo com o Twitter, as contas falsas representam menos de 5% das registradas. Este novo episódio na operação midiática de compra da rede social ocorre depois do término, na sexta-feira, do prazo para as autoridades dos Estados Unidos iniciarem a análise da operação, o que não fizeram e, portanto, deixaram o campo aberto para que a transação fosse realizada. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.